Oi, queridos, bom dia. Que bom que vocês chegaram até aqui. Eu me chamo Pandora e minha missão é mostrar que vocês podem acessar os seus verdadeiros dons e o seu propósito. Eu sou clarividente e faço leituras intuitivas, canalizadas e atemporais. Por isso, se vocês chegaram até aqui, muito provavelmente é o seu momento. E coloque seu nome na descrição, não cismei com isso. Me desculpe, nos comentários do vídeo para receber energias positivas. Se estiver passando por algum problema, coloque seu nome e o motivo do seu problema. Sabe, tô com problema na vida amorosa, na vida profissional, na minha saúde. Coloque para vocês receberem energias positivas dos meus mentores, dos dragões da luz, dos anjos, dos arcanjos. Que essas energias possam ajudar vocês a resolverem os seus problemas, a terem uma saúde melhor. Que assim seja. Eu agradeço aos inscritos do canal por curtir, por compartilhar, por comentar. Que isso faz com que o YouTube entenda que pode recomendar o canal para mais pessoas. Eu agradeço imensamente. Também os novos que chegaram até aqui foram intuídos de ver a leitura. Se gostar, se inscreva. E eu faço leituras particulares. Os interessados, as informações estão na descrição do vídeo. Todos os detalhes, e se tiver alguma dúvida ou mesmo quiser conversar comigo, tem o perfil do Instagram e tem o meu e-mail. Responderei todas as perguntas e vou ficar feliz de conversar com vocês. Essa leitura é a leitura do signo de Gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Vênus. Ou para aqueles que, sabe, vocês não são do signo de Gêmeos, mas tem alguém que vocês gostam muito que é. E estão aqui para ver a leitura dele. Ou se sentiu intuído para ver a leitura. Sejam todos bem-vindos. Gratidão. Eu coloco o primeiro arcano maior para saber qual é o assunto, o que os meus mentores querem informar, querem dizer. Depois eu coloco um tarô completo para saber qual... Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Para saber o desenrolar da história. E depois eu boto o baralho cigano. O baralho cigano, às vezes, é a continuação da leitura principal. Mas, às vezes, é uma nova mensagem para outras pessoas. Ou então, de repente, pode até ser para vocês também. Sabe? Vocês se conectaram com essa aqui, mas tem uma outra coisa no baralho cigano que possa te ajudar. Mas para aqueles que não se conectarem com a primeira, veja a leitura do baralho cigano. De repente pode ter alguma coisa para você lá. Ou se você sentiu que não se conectou com nenhuma das duas leituras, eu tenho várias playlists no canal. De repente lá tem alguma coisa para você. Eu tô vendo a carta do mundo. E vem muito a ideia, sabe, eu olho para ela nessa posição, me lembra muito daquelas garotas que ficavam em paradas, sabe, de dia da cidade em alguns lugares, ou então dia da independência, que fazia, sabe, aqueles movimentos com a baliza?
Eu não sei se alguém aqui já fez isso quando criança, mas me veio muito a ideia de baliza. E agora tá vindo a ideia de, sabe, de guia. Vocês servindo de guia para alguém. Servindo de guia, de modelo, de inspiração, de exemplo. Mas veio muito a ideia, assim, de alguém que leva muito a sério isso. Que serve de guia, de exemplo, de inspiração e leva muito a sério isso. E veio a ideia, assim, às vezes até sério demais. Porque fica tão preocupado de fazer algo errado que interfira, sabe, na vida de outras pessoas, que não vive o seu interior, não vive totalmente aquilo que ama, aquilo que gostaria realmente de fazer. Sabe, tudo aquilo, todos os sentimentos que exprime é sempre com a preocupação de não exprimir errado, de não passar uma ideia errada, que possa alguém interpretar errado e fazer errado. Só um minuto. Oi, desculpa. O Uli tava berrando muito porque o vizinho tava lá na frente. Aí eu tava falando, a pessoa, sabe, leva tão a sério isso, de servir de exemplo, de inspiração para outras pessoas, que não vive quem ela realmente é. Não que seja uma pessoa falsa, não é isso que eu tô dizendo, não. Mas ela tem medo de influenciar negativamente. Sabe, sei lá, de repente tem uma vontade de pular de paraquedas, ou então de asa delta, ou qualquer esporte assim, dito mais radical. Snowboard, não sei. Tem vontade de fazer, tem loucura de fazer, mas tem medo de influenciar alguém negativamente e essa pessoa e as pessoas resolverem fazer esse coisa e acabar sofrendo algum problema. Ou então tem, sei lá, tô só dando exemplo, tem vontade de pintar o cabelo de laranja. Ou então fazer uma tatuagem grande nas costas e isso... Já tem vontade de fazer um barco de pirata, porque adora pirata, mas não faz porque tem medo de, sabe, influenciar negativamente alguém. A ideia que me vem é que a pessoa tem ótimas intenções, sabe? Se preocupa realmente com as pessoas que estão à volta. Mas está exagerando na dose. Essa que é a ideia que vem para mim. Ela está exagerando na dose. Acha que ela não fazendo aquilo que ela gosta, sendo verdadeiramente quem ela vai impedir... Como é que eu posso expressar isso? Sabe, evitar sofrimento na vida dos outros. Sabe aquela mãe que quer tanto proteger o filho, tanto, que bota tanto ela debaixo da asa que não deixa a criança fazer absolutamente nada, sabe? Tem medo da criança brincar na rua, mesmo que esteja ali debaixo dos olhos dela, e medo dela cair e machucar o joelho. Tem medo de
de botar uma roupa assim mais aberta, porque a criança pode pegar, pode vir um vento, mesmo estando um sol danado, vir um vento e criar e dar uma gripe na criança. Sabe? Exagero. Porque todo mundo fica doente, lógico que a gente pode prevenir, mas vai deixar de viver com medo de ficar doente? Vai deixar de tomar um sorvete ou então uma água gelada com medo de ficar gripado? Aí não cria imunidade nunca, sabe? Vai deixar de conviver ou então deixar aquela criança ir numa festinha de aniversário com medo de ter uma criança lá que faça sabe, alguma coisa errada ou então ela se machuque. Impede a criança de ter suas próprias decisões, sabe? De saber se proteger, saber se cuidar. Então, às vezes, mesmo com boas intenções, a gente acaba cometendo erros. E pelo que eu tô percebendo, até dentro dele mesmo, dele ou dela. Sabe que tá escolhendo tanto as coisas com medo de interferir na vida de outras pessoas, que tá ficando doente. Sabe, o seu interior tá ficando doente. Me dá até a noção de depressão. Me dá a ideia de depressão. Eu olho para essa carta aqui também, me dá a ideia, sabe, como se ele estivesse tirando todas as espadas aqui, tudo do meio do caminho, para justamente para essas pessoas aqui não se machucarem. Tipo assim, como se tivesse um campo cheio de estacas em volta, estaca de madeira em volta das plantinhas para proteger as plantinhas. Aí, como tem algumas crianças ali ou algumas pessoas ali, a pessoa foi lá que plantava aquelas plantinhas e botou as estacas para proteger, para as plantas crescerem bonitas, retira tudo com medo dos outros se machucarem. E acaba danificando todo o seu jardim, a sua horta. Sabe? Na vontade de proteger outras pessoas, de dar bons exemplos, tá se machucando. Eu olho para essas duas cartas do cavaleiro aqui e me dá a ideia, sabe, igual aqueles cavalinhos de... Ai, como é que é o nome? De carrossel, que fica parado e só quem se movimenta é o carrossel. Bota as crianças sentadas ali para ficar brincando e os cavalinhos parados. É justamente essa noção que eu tenho, sabe, como se eles estivessem bloqueados, fossem estátuas sem movimento. Justamente por causa disso. Eu olho para essa carta e vejo assim, um monte de coisa que a pessoa tem vontade de fazer, mas não faz nada, fica ali parada, no escuro, aprisionada, com medo de dar um mau exemplo. E veio muito a ideia de pessoas que têm, sei lá, canal no YouTube, ou então, sabe, tem um professor, uma professora, lida com crianças pequenas e se preocupa muito com isso. Sabe, mas ninguém pode deixar de viver com medo de servir de exemplo para outras pessoas e as pessoas ter algum problema. Sabe, você não pode ter controle sobre a vida das outras pessoas. Se as pessoas quiserem ter, sei lá, como eu falei antes, praticar esportes radicais, e de repente não vai se inspirar em você, mas pode se inspirar em outra pessoa. Se ela realmente quiser fazer aquilo, ela vai fazer. Não é o fato de você não fazer que vai impedir ela de fazer.
Então você está deixando de viver coisa, deixando de fazer coisa, ou de repente as pessoas que estão aqui conhecem pessoas assim. Pode ser para vocês que estão me ouvindo, como pode ser para pessoas que vocês conhecem. Mas também pode ser que vocês achem assim, não, você está radicalizando demais. E não é bem assim. Sabe, mas olhe para dentro e veja o que você já deixou de fazer com medo ou da avaliação ou do mau exemplo de outras pessoas. Sabe, veio muita ideia assim, sabe, de professoras que cuidam de crianças pequenas. E muitas das vezes deixa de fazer coisas com medo dos pais interpretarem coisas erradas. E você gosta tanto da sua profissão que você não quer perder? Mas cuidado que as pessoas que eu estou me conectando, vocês estão se machucando. Porque estão deixando de viver, de ser quem vocês vieram ser. Sabe, pessoas que levam inspiração para outras pessoas, que servem de exemplo para outras pessoas, mas se você ficar parado no mesmo lugar, não crescendo, não evoluindo, não experienciando coisas novas, não mostrando o seu verdadeiro interior, você vai ser o mesmo exemplo que um boneco de cera no museu. Sabe, serve de exemplo, mas serve para as pessoas admirarem, mas não influencia na vida de ninguém, sabe? Não influencia positivamente na vida de ninguém. Então, sejam quem vocês vieram ser, sabe? Realmente ser um exemplo prático para outras pessoas. Sabe? Mostrar o caminho. Trazer de volta essa força de vocês. Sabe? A capacidade de criar. De ver assim, de bem conduzir as pessoas. Sabe? Faça aquilo que o seu coração manda. Com bons princípios, lógico, com cuidados, mas com educação, mas faça aquilo que o seu coração pede para você fazer. Sabe? Seja um exemplo realmente ativo e não um boneco de cera no museu. Serve de exemplo por coisas do passado, mas no futuro é só algo para admirar, mas não impulsiona ninguém. Entendeu? E fora assim, você serviu de exemplo, digamos assim, que você serviu de exemplo durante muito tempo e resolveu parar com medo de influenciar de forma negativa. E não vive a sua vida, aquilo que você deseja, não amplia os seus conhecimentos. Então, os seus ensinamentos, os seus exemplos só vão servir para uma parte do caminho. Dali para frente, as pessoas vão precisar de novos exemplos, porque o mundo não fica parado. O mundo está sempre girando. A gente precisa de novos ensinamentos, novos conhecimentos, novos exemplos para fazer a vida da gente prosperar. Então, sabe, me veio assim, reacenda, sabe, esse fogo, essa energia e esse amor por você, por fazer coisas positivas para você poder reacender a sua criatividade, continuando a ser um bom exemplo, para que você possa continuar sendo um bom exemplo para as pessoas, ajudando no caminhar de mais outras pessoas, no caso de professores, outras crianças, ou então de repente, eu não sei qual tipo de canal no YouTube que você tenha, mas sabe, de repente vocês também impulsionam novas pessoas.
Então não tenha medo. Não tenha medo de viver quem você... Sabe? Quem vocês realmente vieram ser. Pessoas para mostrar o caminho. Pessoas para conduzir. Veio assim a ideia conduzir uma tropa, mas, sabe, uma tropa de crescimento, de evolução, de prosperidade, de novos ensinamentos, de cultura. Então não se deixe aprisionar pelo medo. Seja quem vocês vieram ser verdadeiramente. E agora uma outra mensagem. Deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo. Acho que aqui dá para ver a carta da casa e a carta da criança. Engraçado, eu olhei para a carta da foice e veio carta do chicote na minha cabeça. Eu estava vendo a foice e veio o chicote na minha cabeça. Como uma leitura de tarô. Tarô, né? Oráculos. Nada é coincidência. Tudo tem um motivo. Então, por que a carta do chicote? E veio assim na minha cabeça. Alguém que tá querendo fazer algo há muito tempo, mas sempre fica, tipo assim, empurrando com a barriga, dizendo amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, não, amanhã eu faço, não, hoje eu não posso, hoje eu tô com dor de cabeça, não, hoje eu não posso, tá chovendo, não, hoje eu não posso, o chefe me prendeu mais tempo no trabalho. Mesmo que tenha perdido 10 minutos, mas já é motivo suficiente para dizer que não pode porque atrasou 10 minutos. Sabe, alguém que tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo falar com alguém, querendo, sabe, fazer algo, mas sempre dá uma desculpa. Por isso a ideia do chicote, sabe, veio assim a ideia da espiritualidade, impulsionando vocês, sabe, usando mesmo o chicote para fazer vocês fazerem aquilo que precisa, sabe, cortar coisas negativas que estão na sua vida, que impedem de você crescer, que fica ali parado, sabe, não deixa a sua vida prosperar, não deixa você fazer coisas novas, trilhar caminhos que são importantes para o seu desenvolvimento. Eu olho para essa casa aqui e olho para ela como se ela fosse, sabe, veio na minha cabeça abrigo de tempestade. Mas mesmo um abrigo de tempestade, quando acaba a tempestade você sai. Mas eu olho para ela e vejo como se a pessoa tivesse se enfurnado ali e não saísse de jeito nenhum. Com medo. Com medo de algo.
Sabe? Tá se prendendo na torre. Tá deixando de viver, sabe, novos começos, novas experiências, justamente com esse medo. Pode ser medo de... Veio a ideia para mim de ficar sozinho. Eu acredito que algumas pessoas sabem que estão num relacionamento que já não está valendo muito a pena e continua com medo de ficar sozinho. Sabe? Ou então romper uma sociedade com uma pessoa que já não está... Sabe, que não faz nada mais pro seu trabalho, não ajuda em mais nada, mas mesmo assim fica com medo de romper a sociedade porque vai precisar gastar dinheiro com trâmites legais, ou então vai precisar... Tem medo mesmo do negócio não dar certo sem aquela pessoa. Mas se a pessoa já não está fazendo mais nada, então qual é o motivo dela? Tá ali, se ela não ajuda em nada mais, se ela não está fazendo o negócio crescer, então qual é a diferença? Sabe, analise. Analise qual é o seu verdadeiro medo, qual é o seu problema. Por que que você está se aprisionando? Por que que você não está vivendo coisas novas, sabe? Novas experiências, adquirindo novos conhecimentos, novas amizades, com medo? O que que você está deixando de fazer de bom na sua vida com medo de fazer algo? Seja, me deu vontade de botar mais 2 cartas. Seja ter um novo relacionamento, ou uma nova sociedade, ou pegar o seu negócio e fazer sozinho. Sabe, trilhar um caminho sozinho. Nossa, cara, 3 cartas juntas. Para aceitar. E veio a ideia para mim de, tipo assim, já que você não se mexe, a espiritualidade vai fazer outras pessoas se mexerem? Vai fazer outras pessoas entrarem no seu caminho? Porque você, sabe, o que me parece, você tem um propósito, vocês têm que se sentirem conectados com isso, tem um propósito para fazer, mas está com medo de algo, sabe, de repente coisas que já viveu nessa vida, ou coisas que viveu em outras vidas e fica com medo de repetir, e por isso não faz, está se aprisionando. Em vez da torre servir de proteção, ela está servindo de algo que impede você de se relacionar com outras pessoas, de viver novos caminhos, de experienciar novas coisas. Sabe, se você colocou dentro de um escudo, dentro de uma bolha que não deixa ninguém se aproximar, nem você faz nada, com medo. Mas a espiritualidade vai colocar coisas no seu caminho para que sua vida se movimente, para que você faça aquilo que você precisa fazer, aquilo que você assinou lá no contratinho antes de vir nessa vida, para o seu próprio crescimento, para a sua própria evolução e para ajudar outras pessoas a também crescerem e evoluírem. Sabe, essas pessoas precisam entrar na sua vida. Pode ser amizade, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento amoroso. Sabe, essas pessoas precisam entrar na sua vida, essas novas oportunidades precisam entrar na sua vida. Você precisa aprender coisas novas, porque é aquilo que você assumiu como compromisso para o crescimento da sua alma.
Então, para você realmente crescer e expandir, sabe, encontrar a luz dentro de você mesmo, encontrar felicidade real dentro de você, amor real dentro de você, a espiritualidade vai fazer com que as coisas cheguem até você. Sabe? Se abra para as coisas boas, para entrarem na sua vida. Deixa eu contar uma historinha minha. Sabe, há muito tempo atrás, no começo da minha adolescência, eu me tranquei, resolvi tomar uma atitude na minha vida diferente daquilo que eu vim para fazer. Que anos depois é que eu fui saber, né? Mas o que me levou a fazer aquilo foi o medo que eu tinha interno, por muitos padrões, muitas crenças, mas aquele movimento que eu não fiz, sabe? Eu deixei com que, mesmo que eu não soubesse o que era, eu deixei que o medo me impedisse de fazer certas coisas. Eu me tranquei com medo de viver certas experiências, deixei que o medo me acondicionasse. Por isso, a minha vida virou, sabe, de pé com cabeça. Não que a espiritualidade tenha mandado nada para mim, mas é eu mesma, sabe? Eu fiz um movimento que gerou outro movimento, que gerou outro movimento, que gerou outro movimento, entendeu? Então, cuidado para não acontecer isso na sua vida. Para que esse excesso de medo, sabe, esse se trancar por causa do medo de viver coisas novas, não faça com que coisas negativas cheguem até você. E impeça que coisas positivas cheguem na sua vida. Cuidado. Porque eu precisei de anos para perceber isso. Sabe, mas pode ser que eu seja uma ajuda para algumas pessoas que estão, sabe, um pouquinho nessa movimentação de se deixar acorrentar pelo medo, para que vocês possam ouvir a experiência de alguém e perceber que o medo só gera mais medo, sabe, o medo só gera mais apreensão. É claro que eu não tô dizendo assim, entrou um bandido na minha casa, eu fiquei com medo, então me tranquei no banheiro e não saí, deixei ele roubar tudo. Não é isso que eu estou falando, não é esse tipo de coisa, sabe? Mas você saber, tipo assim, meu trabalho já tá uma bomba, eu não consigo me desenvolver nada ali, aquilo tá me trazendo infelicidade, me fazem uma proposta de um novo trabalho que tem tudo que eu gosto de fazer, mas não vou com medo de eu dar errado ali e depois perder o emprego ou qualquer coisa do gênero. Se perder o emprego, você também pode perder a qualquer momento nesse emprego que você está. Então, sabe, analisa tudo isso e vê em que o medo está te impedindo de fazer coisas. Que por enquanto a espiritualidade vai trazendo coisas positivas para você, pessoas positivas até você, para você poder viver experiências novas, sabe? Viver aquilo que você assinou que era o seu propósito de vida nessa vida. Mas cuidado para você não se trancar tanto, fugir tanto daquilo que você veio fazer, daquilo que é bom para a sua alma, para o crescimento da sua alma, que acabe gerando um movimentar negativo. Então, cuidado. Se tem coisas positivas para você, sabe? Uma pessoa nova que você vê que poxa, é muito legal. Você ficar com medo de seguir com aquela pessoa porque você gosta muito, mas tem medo porque teve relações passadas ruins,
Quanto tempo você vai deixar que aquelas relações passadas ruins continuam interferindo na sua vida e fazendo com que você faça coisas erradas? Se ferindo. Então, analise. Analise tudo. Isso que eu estou falando. Sabe? Preste atenção em você mesma. Para você, sabe, fazer aquilo que você veio fazer. Iluminar, ter luz dentro da sua vida. Felicidade, harmonia. Não permita que o medo continue te aprisionando. Que as energias positivas do universo estejam com todos vocês, os iluminando, os protegendo, os guiando, e que ajude a vocês realizarem todos os seus sonhos. Gratidão. Que assim seja, né? Gratidão. Até a próxima.